Olá, Oliver, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fábio. Obrigado por conceder aqui esse bate-papo conosco na conversa de mercado do eBrain. Eu queria primeiro que você contasse um pouquinho o que é o Ibradim. Bom, Fábio, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo eBrain, parabéns pelo eBrain. É muito importante o que vocês estão fazendo aqui, estou vendo, sua palestra foi excelente. Obrigado. Meus parabéns. O Ibradim é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Por que nasce o Ibradim? Nós temos no Brasil alguns institutos de direito, mas nenhum de direito imobiliário até 2018, quando criamos o Ibradim. Eu trabalho nisso há 25 anos. Há 25 anos eu sinto falta de troca de informação, de troca de experiências, de fomento de matéria imobiliária com outros profissionais do Brasil inteiro. Eu mesmo conhecia pouquíssimos profissionais que faziam o que eu fazia, o que é ridículo, porque nós temos diversas leis federais, a atuação tem que ser similar, porque a lei é a mesma para todos, no que diz respeito a leis federais, e eu não sabia quem estava operando o que no sul do país, no norte, no nordeste do país. Eu sentia falta de trocar um pouquinho do meu conhecimento, bem como absorver um pouco do conhecimento desses outros profissionais. Por sorte, quem sentia falta não era só eu. Havia outras tantas pessoas que sentiam. Então, o Ibradim foi criado em 2017, mas lançado em 2018, basicamente por 4 profissionais, André Abelha, Bernardo Kese, Marcelo Barbaresco e eu sou o presidente hoje, esses outros 3 nomes que eu falei são vice-presidentes, e aí tão logo criado o Ibradim, nós corremos atrás de outros ótimos profissionais para somarem à diretoria. Hoje nós somos quase 10 diretores, presidentes e vice-presidentes. E se você pensar o que nós fizemos já em 1 ano e 2 meses, e quando eu falo nós, eu não falo só da diretoria, eu falo de todos os associados do Ibradim. São quantos associados Quase hoje? 1000. Quase 1000 associados em 1 ano. No Brasil todo, pessoas físicas e jurídicas, sendo que boa parte de associados é de pessoa jurídica. Então, cada pessoa jurídica pode ter 3, 5, 7 que participam. A gente vai ter aí mais de 3, 4, 5 mil profissionais do direito atuando no Instituto. Isso em 23 dos 27 estados. Só em 4 estados nós não temos representação hoje. Como é que o Ibradim está organizado? Tem câmaras setoriais, tem alguns também eventos que são fixos. Como que é a organização hoje? A nossa ideia sempre foi delegar para poder crescer, delegar para que todos se sentam pertencendo ao Ibradim e não só contribuindo para alguém, se sentindo responsável pelo Ibradim. Então o Ibradim ele é nacional, mas ele tem diretorias estaduais. Cada estado com sua diretoria tem um diretor e um diretor adjunto. Cada diretoria promove seminários, eventos, cursos, livros muitas vezes, revistas. Isso tem sido uma frequente no Ibradim. Além disso, o direito imobiliário é uma gama de temas. Nós dividimos o Ibradim hoje em 18 comissões. Cada comissão, as comissões são nacionais, tem um presidente e um coordenador. E aí tem de loteamento, de incorporação, de locação, de regularização fundiária e outras tantas, com participantes de cada comissão. Então, vamos lá, um associado do Ibradim, ele pode estar, num exemplo, em Minas Gerais. Ele tem os eventos da diretoria de Minas Gerais. Independentemente disso, ele escolhe quais das 18 comissões ele quer participar e ele participa ativamente, seja fisicamente, nos locais das reuniões, que são mensais, seja pelo aplicativo que é o Zoom que nós usamos, qualquer lugar que ele estiver, no seu quarto, no seu escritório, ele participa da reunião. Aproveitar, porque como vocês estão se expandindo, eu acho que também é válido saber como é que o advogado pode se filiar ao Ibradim. É a coisa mais fácil que existe, é um clique. Como eu falo, você entra no site do Ibradim, ibradim.org.br, tem lá um local no site muito fácil, quero me associar. Clicou, efetuou o pagamento por cartão de crédito, que pode ser mensal, já pode fazer anuidade. Os valores não são altos, assim, vou dar um exemplo, pessoa física paga R$65 por mês, mais ou menos isso. E aí ele já se torna associado. Aí se tornou associado, eu quero participar de uma comissão. No próprio site ele escolhe a comissão, já faz o requerimento, isso já vai chegar para o presidente da comissão, que vai colocá-lo em contato e ele vai passar a seguir essa comissão. Talvez nos últimos 3, 4 anos a maior discussão jurídica ligada ao mercado imobiliário tenha sido a questão dos distratos, né? Está funcionando a nova lei dos distratos? Então, a nova lei dos distratos, ela existe, ela é uma realidade. E uma pergunta que todo mundo me faz, ela pegou? Ela pegou, mas os efeitos dela ainda não estão atingindo os contratos. Por quê? Porque o entendimento do judiciário, contrariamente ao que eu penso, escrevi até um artigo sobre isso, é no sentido de que os contratos firmados até dezembro de 2018, quando a lei entrou em vigor, não são aplicáveis pela nova lei. Ou seja, a lei ela vai ser aplicável para os contratos firmados de janeiro em diante. Nós estamos em junho,
pouquíssimos contratos de compra e venda de imóvel, objeto de incorporação ou loteamento, já estão judicializados. Então a lei ela está funcionando, mas em tese. Ela é uma analogia aos casos, ela pode ser usada como referência, não só pode, como muitos juízes estão usando, mas a aplicação direta dela ainda não tem ocorrido. E daí vai depender também muito de juiz para juiz, de estado para estado, e como que a justiça naquele estado vai estar atuando Sem dúvida. sobre isso. Algo que eu tenho dito também é que o sistema atual do processo civil brasileiro, com o novo Código de Processo Civil de 2015, ele tem a previsão dos recursos repetitivos. O que é isso? Demandas repetitivas sobre o mesmo tema, elas são concentradas, geralmente, pode ser no tribunal, mas geralmente e principalmente no STJ ou no STF, tribunais de terceira instância, para que aquela decisão valha para todo o país. Isso muito possivelmente vai ocorrer com matéria de extrato, mas não agora, porque a lei é nova. Vai levar um tempo para maturar e chegar nisso. Até que isso ocorra, cada juiz, cada estado vai decidir da sua forma. O Embradim chegou a ter alguma participação nessas discussões? Porque é muito recente o Embradim e a discussão já é muito antiga. Para falar a verdade, não. Eu, além de presidente do Embradim, eu sou conselheiro jurídico do Sinduscom e do Secov. A minha atuação, que não foi pequena nos últimos anos em relação ao aprimoramento do que seria a lei, e a lei não saiu bem, a lei saiu com críticas à técnica, mas isso foi inevitável, porque passa na mão de deputados, de senadores, cada um tem a sua forma de redação. A minha atuação foi muito mais pelo Secov do que pelo Embradim, porque o Embradim ainda não existia. Tanto o Secov quanto o Sinduscom São Paulo, né? São Paulo. Que outras questões, além do distrato, afligem o nosso setor hoje? A gente estava falando há pouco aqui no evento que a alienação fiduciária é algo fundamental para o mercado imobiliário e que ela tem sofrido alguns ataques. Do ativismo, se é que podemos falar assim, de alguns juízes. Eu vou explicar. A alienação fiduciária de imóvel em garantia é a principal garantia que existe hoje. A hipoteca, ela ficou um pouco de lado, porque a execução é muito lenta, porque é judicial, porque na briga entre banco e adquirente, o banco perdeu a garantia hipotecária, tem até súmula no STJ sobre isso. Então a alienação fiduciária é a verdadeira garantia. Todos os financiamentos da Caixa Econômica Federal, por exemplo, desde 2001... E a execução é muito rápida, né? Muito rápida. Em 4 a 6 meses você recupera o crédito por meio da execução da alienação fiduciária, que é totalmente extrajudicial. Qual que é o problema? Alguns adquirentes de imóveis que compram imóvel e que passam a ser meros devedores do banco, geralmente fiduciantes, ou da própria empresa que vendeu direto para ele, estão promovendo ações pedindo a resolução da compra. Sendo que se a compra é definitiva, não tem o que resolver. Ele é um mero devedor de um financiamento. E alguns juízes têm rasgado a lei e determinado que o imóvel volte à propriedade da que ele vendeu, geralmente incorporador, ou por intermédio da instituição financeira, e que se devolva 70%, 80%, 90% do que foi comprado até ali. Ainda é incipiente. Na prática, isso seria a morte da alienação fiduciária. Eu diria que isso é a morte da alienação fiduciária e a UTI do mercado imobiliário. Porque se isso prevalecer, não vai prevalecer, nós estamos fazendo de tudo para que não prevaleça. Nosso trabalho tem sido árduo, dedicado. Aí eu não digo só o Embradim, digo principalmente Secov, Sinduscom, ABCIP, CEBIC, todas essas entidades. Porque se você mata a garantia da alienação fiduciária, você mata o crédito bancário, porque o banco vai parar de conceder a juros tais quais ele concede hoje, se ele não tiver a certeza da recuperação. Aí acabou o mercado imobiliário, ou pelo menos foi para a UTI. Isso é algo preocupante. Mas é importante falar também, Fábio, que há outros incentivos muito bons para o mercado imobiliário. No mesmo mês saiu a lei do distrato, saiu a lei da multipropriedade. Hoje nós temos um regramento legal de como lançar um empreendimento imobiliário com o chamado fractional, fracionamento de uma propriedade em 10, 12, 36 adquirentes. Isso para uma segunda residência é importantíssimo. Isso ajudará a aquecer o mercado imobiliário. E em nível estadual e municipal, quais são os desafios jurídicos? Eu sei que daí pode acabar mudando muito de um estado para outro, né? Sim. Mas aquilo que a gente, como o Embradim está aí em 23 estados, aquilo que você mais escuta de reclamações dos seus pares aí nos estados. Nós temos, setorizando, a questão dos planos diretores, né? Pelo Estatuto da Cidade, que é 2001, todo estado, todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter o seu plano diretor. E o plano diretor, juntamente com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, é que determina como é que vai ser o adensamento dos empreendimentos, qual vai ser o potencial construtivo de cada área, o coeficiente de aproveitamento de cada terreno. Isso muda de município para município. Mais do que isso, toda vez que o plano diretor muda, mudam as regras. Como ficam as aprovações daquele período? Chamado direito de protocolo.
protocolo do seu projeto deve ser respeitado de acordo com a legislação anterior ou ele tem que ser ignorado e você tem que apresentar um novo? Isso é um problema que nós tivemos seriamente em São Paulo e que nós temos em diversos municípios do país. Essa é uma questão juridicamente muito interessante e importante. Em São Paulo, inclusive no ano passado, ficaram suspensos durante um período esse protocolo. Ficaram, eu participei pelo Sinduscom nisso, a Secov também participou, a Abrainc também, mas eu era advogado do Sinduscom de São Paulo. Houve uma liminar inicialmente que suspendeu tudo, depois em julgamento final acabamos ganhando por maioria de votos e o direito de protocolo foi reconhecido. E levou uns 2 meses mais ou menos? Levou mais, acho que levou uns 4 meses com tudo travado. Nenhum projeto apresentado com base na lei anterior foi aprovado durante meses. Isso parou o mercado imobiliário. Eu sempre falo com o Celso Petrucci, economista-chefe do Secov, que quando ele fala da evolução do mercado de São Paulo, não pode esquecer que durante 4 meses nós não tivemos lançamento. E eu lembro que nós tivemos alguns clientes que estavam para lançar em uma semana. E eles tiveram que bloquear porque tinha sido aprovado mediante o direito do protocolo. Foi realmente... Exatamente. Essa insegurança jurídica não é fácil, né? Você parar para pensar, tudo que nós estamos falando é a falta da segurança jurídica. O que eu sempre falo é, o empreendedor, ele tem o risco do negócio, mas o risco de negócio dele é o sucesso do produto que ele coloca no mercado. Não pode ser a regra do jogo mudar durante o mercado. Produzir um imóvel não é produzir uma revista, uma caneta, que você produz em 2 dias, em 10 dias, se você tiver máquina. O imóvel é um long term, são 24, 36, 48 meses. Você não pode, no decorrer desse desenvolvimento, mudar a regra do jogo. Isso não é o risco do incorporador ou do loteador. O risco é de sucesso de venda. E vamos falar um pouquinho do mercado de loteamentos e urbanização, porque eu percebi que vocês também têm comissões disso, né? Temos. Quais são os desafios aí? Porque eu ouço muito cliente ao redor do Brasil, e o promotor não sei aonde bloqueou, e o promotor não sei aonde, e a mudança, e o tamanho... O loteamento, diferentemente da incorporação imobiliária, a atuação principal do loteador é a infraestrutura. Muitas das áreas de atuação do loteador eram áreas rurais, que se tornaram áreas urbanas. Sem infraestrutura, aquele que vai executar. Então tem uma questão aí importantíssima que muitas vezes aflige o empreendedor do loteamento, que é a questão ambiental. Você, inclusive, no estado de São Paulo, você passa por um órgão que chama GRAPROAB, que tem diversos outros órgãos que analisam para fazer a aprovação. E aí a questão ambiental é muito complicada, né? Mais uma vez a questão do ativismo. Você tem que ter um crescimento sustentável, mas você não pode impedir o crescimento, né? Eu sempre falo, você reclama de um novo loteamento de 500 unidades, de 1.000 unidades, mas você mora numa casa objeto de um antigo loteamento. Como é que você vai impedir um novo desenvolvimento só porque você já realizou o seu sonho? Essa é a grande dificuldade que se tem, é não brecar, não frear o desenvolvimento urbano e respeitar as questões legislativas. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Muitas vezes a atuação do Ministério Público, ela extrapola um pouco o dever de fiscal da lei, ela extrapola um pouco o que a lei exige. Eu acho que o empreendedor imobiliário que faz regularmente e legalmente, ele tem que ser abraçado porque ele gera emprego, porque ele gera riqueza, e não ser condenado por ser um desenvolvedor do mercado. Quais são os planos para o Ibradim para o segundo semestre desse ano e o começo do ano que vem? O Ibradim, ele tem, além de tudo que eu falei, um congresso que é anual. Nós acabamos de realizá-lo, faz 15 dias, foi um sucesso. 600 pessoas presenciais, mais 280 online, atingiu o Brasil inteiro, veio gente do Brasil inteiro. Já temos o próximo, que vai ser dias 4 e 5 de junho do ano que vem. Aonde? Vai ser no Rio de Janeiro. Já estamos desenvolvendo nem acabou o primeiro, já estamos desenvolvendo. As comissões estão a todo vapor. No fim de ano a gente faz um evento de fim de ano. Haverá seminários jurídicos com alguns temas específicos. Nós temos um negócio no Ibradim que é um sucesso, que é o WebMob, é o webinar do Ibradim. Nós transmitimos online para todos os associados, uma plataforma ótima, então qualquer lugar que você tiver com alguma internet você assiste e que atinge geralmente 200 a 300 associados de temas variados. Nós vamos ter um agora que fala de comissão de corretagem, com a parte tributária, a parte civil. O Ibradim não para. O que eu sempre falo é, seja curioso, clique, veja o que a gente disponibiliza para você. Na pior das hipóteses, você vai aprender um pouquinho mais de direito imobiliário, aí você toca outro rumo. Legal, Oliver. Obrigado, agradeço. Nós temos um associado do Ibradim que já fez 2 cursos para nós lá na Ebrem, o Ricardo Campelo. Aproveite lá depois também assista o curso. Obrigado, Oliver. É um prazer, Fábio. Parabéns novamente. Obrigado.